Meus amados e queridos irmãos, eu quero nessa manhã com muita alegria saudá-los a todos com a paz do Senhor. Quero ser imensamente grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui para fazer a sua obra mais uma vez na nossa bendita Escola Bíblica Dominical, da qual os irmãos têm acompanhado aí online, as nossas aulas, e Deus tem nos ensinado, tem nos feito conhecer muito sobre o tema que temos ministrado aos domingos pela manhã. Quero agradecer o apoio aqui do pessoal da mídia, do pessoal aqui que faz o trabalho de técnica para poder gravar esse trabalho. Também quero agradecer o apoio da superintendência. A irmã Francilene não está conosco nessa manhã, porque teve que fazer uma viagem, mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Então vamos orar e depois vamos estar estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, do tema que nós temos ministrado agora no terceiro trimestre da EBD. Amém? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de santa e eterna graça e misericórdia, Senhor, nessa manhã eu quero te ser grato por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para mais uma vez, Pai, falarmos da tua santa palavra. Nesse trabalho, Pai, de Escola Bíblica Dominical, da qual eu te apresento esse trabalho e peço que a tua mão continue estendida sobre esse trabalho, fazendo ele, Pai, não ser esquecido no meio dessa pandemia, mas que os irmãos se lembrem, Pai, como é precioso o ensino da tua palavra. Abençoe cada aluno, abençoe a superintendência, os professores, toma a vida de todos eles em tuas mãos, abençoe Filadélfia 1 e nos conceda nessa manhã mais uma aula abençoada para a honra e glória do teu nome, é o que eu te peço e por fé te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical nessa manhã, que vai falar da lição de número 7, que traz por tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. Os irmãos que têm acompanhado conosco a lição, deve estar bem situado de toda a história. Afinal de contas, estamos estudando o livro de Neemias, o livro de Esdra, que são livros históricos, um pouco de Zacarias, mas são livros históricos que devem estar muito bem para a nossa compreensão do decorrer das lições. Então nós estudamos na semana passada sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, da qual Neemias foi levado para fazer aquela obra, e agora, sendo Neemias, tendo terminado aquela construção, como eu falei aqui na aula passada, com 52 dias, um tempo recorde, agora chegaria a vez do povo hebreu, o povo judeu, fazer conforme Deus tinha orientado, tinha prometido, que eles haveriam de voltar para a sua terra e viver novamente em comunidade, como antes, eles viviam antes de serem levados cativo para a Babilônia. Porém, meus amados irmãos, quando Neemias vai para reconstruir os muros, não vai todo o povo com ele, uma grande remessa ainda fica na Babilônia. Agora ela veio dessa outra remessa sair da Babilônia e ir para a sua terra, mas há alguns critérios que é colocado para que esse povo retorne. É isso que nós vamos estar estudando nessa manhã com relação à aula de hoje, Então o texto áureo, ou melhor dizendo, a leitura bíblica em classe, não temos tempo para o texto áureo, mas a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdra, capítulo 2, versículos 59 ao 62, capítulo 4, versículo 2 e 3, e capítulo 6, versículo 2 ao 4, é os textos que vamos estar lendo nessa manhã, que diz assim, o capítulo de número 2 de Esdra, versículo 59 em diante. Também estes subiram de Tel-Melá e de Tel-Rassa, Querube, Adar e Imei. Esse era o nome de cidades que eles tinham subido, não é nome de pessoas, isso aqui é nome de cidades, Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, os dois filhos dos sacerdotes e os filhos de Rabaías, os filhos de Cros, os filhos de Basilei, que tomou por mulher das filhas de Basilei, e os Gileaditas, que era de Gileade, e os que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro
entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, né? Pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: deixa-nos ficar convosco, porque como vós buscaremos a nosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde o dia de Assar-Radom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesué, ou Josuá, e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Em Acmeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito, em memorial, que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifício, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 600 cavados, ou côvado em outras línguas, né, em outra tradução, a sua largura de 60 cavados, com 3 correias de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei, a uma carreira de madeira nova, e uma despesa se fará da casa do rei. Amém, meus irmãos? Então esse é os textos onde vai registrar, agora marcando não mais a construção dos muros, não mais a construção dos templos, mas agora o retorno do restante do povo hebreu, que estava ainda na Babilônia, que haveria de voltar. Porém havia alguns critérios. E qual era o critério? O primeiro critério que havia para aquele povo retornasse de novo a Israel era cumprir conforme o Senhor tinha prometido no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 10, que depois de 70 anos, o seu povo, a expressão o seu povo falava da genuinidade do povo hebreu, povo judeu. Não podia ter mistura, só quem podia voltar seria o povo judeu, né? Então houve algum desconforto no retorno, porque durante o período de 70 anos em que o povo judeu viveu na Babilônia, houve alguns mestiços, ou seja, mulheres judias coabitaram com homens babilônicos, e da mesma forma, homens judeus coabitaram com mulheres babilônicas, gerando ali filhos que não saíram genuinamente judeus. Os tais não poderiam voltar à terra, porque eles não eram genuinamente judeus. Então isso causou um problema no retorno daquele povo de volta para a sua terra Israel. Então a lição, a introdução vai dizer o seguinte: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciariam, né, ou iniciaram em Jerusalém, depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Eles que estavam afastados ali, espalhados, um numa cidade tal, um na cidade tal, né, nos arredores ali da capital Babilônia, ou seja, na região, toda a região onde estava ali a Babilônia, a região da Caldeia, né? Na realidade era a cultura caldeia. Então eles estavam ali, agora eles haveriam
que voltar para a sua terra e viver em comunidade, todo mundo ali junto de novo, todo mundo dividindo os problemas, todo mundo adorando a Deus e tendo a sua vida, e como diz a Bíblia, tendo tudo em comum, né? Então o primeiro ponto, ele vai falar, meus irmãos, sobre somente os judeus retornariam a Judá. O termo aqui usado para falar Judá é o mesmo termo usado para falar Jerusalém, afinal de contas eles voltavam para Israel, né? Porque devido à divisão do reino do sul e reino do norte, eles usam muito o termo Judá, né? Que foi da onde foi levado pelo rei da Síria, antes de Nabucodonosor. Judá foi levado às suas 10 tribos, que se não me engano, Judá era o reino do norte, né? Então foi levado às suas 10 tribos, por isso que eles usam o termo Judá. Mas aqui o que é que vai dizer o primeiro tópico da nossa aula? Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, isso na primeira linhagem, 650 pessoas que não era genuinamente judeu, ou seja, como eu acabei de falar, havia o misticismo, era filho de judeu, homem judeu com mulher babilônica, era filho de mulher judia com homem babilônico, então não era considerado legitimamente judeu, então não entrava na linhagem, né? Então na primeira triagem que foi feita, 652 foram ficados para trás, não puderam ir, não dava para ir, né? 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdote, cujo nome não foram achados nos registros da genealogia, foram rejeitados como imundo, conforme narra o livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 e 60 a 62. Por que imundo? Deixa eu explicar aos irmãos. É porque como Deus exigia do seu povo que fosse um povo separado, consagrado para Deus, né? Consagrado para Deus, um povo que tinha que ser circuncidado, certo? Circuncidado, ao 8º dia de nascido era lei, tinha que ser circuncidado os homens. Então aquele povo que era mestiço, eles não praticavam os mesmos atos, então por isso era considerado imundo. Na cultura judaica, quem não era judeu genuinamente era considerado como imundo. Nós, os gentios, na cultura judaica era considerado como imundo, amém? Então os judeus mestiços, nascidos de casamento misto durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá, somente aqueles que comprovassem a sua excedência, né? Excedência puramente judaica, faria parte daquele grupo, amém? Faria parte daquele grupo. Aí nós vemos aqui o zelo de Deus em todo o tempo, meus irmãos. Na realidade, sempre Deus prismou pela separação do seu povo. Hoje, no dia que nós estamos vivendo, a gente tem uma certa dificuldade com relação a isso, porque nem todo mundo quer aceitar esse zelo de Deus, mas é um zelo, e ele não ficou no Antigo Testamento. Ele também vem para o Novo Testamento, e Jesus prega sobre esse zelo, e os apóstolos pregam sobre esse zelo. Deus não quer o seu povo misturado com outras nações pagãs, aleluia. Deus nunca quis, e Deus nunca quer, e Deus nunca vai aceitar, né? Então aqui nós vemos que no retorno deles para a sua terra, que também vai simbolizar a nossa caminhada para o céu, que também vai dizer que é o nosso retorno para a nossa terra de origem, que é ao lado do nosso Deus, afinal de contas foi Ele quem nos criou, prefigurando, né, o primeiro homem, Adão e Eva, criado por Deus. Ele também não quer que nós venhamos se misturar, então só podia voltar para Jerusalém, para Judá, aqueles que provassem que eram genuinamente filhos de judeu. Por conta disso criou-se ali um desconforto. Por quê? Porque alguns filhos de sacerdote, irmão, da linhagem sacerdotal, tinha sido mistificado, e por ser misto não podia ir. Então ficou filho de sacerdote para trás, que não pôde retornar à terra, tinha que ficar lá na Babilônia, porque fazia muito mais parte
de um povo babilônico do que do povo judeu. Amém, meus irmãos? Então isso aqui é o primeiro ponto, onde vai falar dessa saída, né? Onde Deus ali vai exigir que o povo seja genuinamente. Nós vamos ver o Senhor não querendo que houvesse mistura. Isso não é da agora não, foi desde quando o povo hebreu saiu do Egito. Se você olhar na tua Bíblia, o livro de Números, capítulo 4, 11, versículo 4, você vai ver Deus falando sobre isso. Ele não queria que Moisés deixasse que o seu povo se misturasse com as nações pagãs, que ia estar na trajetória do seu povo indo para Canaã, depois que passou o Mar Vermelho. Ele não queria isso, ele queria que o povo continuasse junto, que só nascesse filho genuinamente hebreu. Por quê? Por uma razão que nós vamos ver daqui a pouquinho na frente, amém? Daqui a pouquinho nós vamos ver essa razão, né? Então um dos que estava nessa questão de filhos mestiços era Delaías, que foi um dos líderes do grupo que retornaram, né? Retornaram para Israel sob o comando de Zorobabel. Ele era um dos tais que estava com esse problema, e outros também tiveram. Tá certo, meus irmãos? Então o segundo tópico vai falar aqui sobre os judeus que não aceitaram, eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Não aceitaram. E na realidade os judeus tinham razão para não querer a ajuda dos samaritanos para se estabelecer agora na sua terra. Eles deveriam agora se estabelecer na terra. As muralhas estavam restauradas, o santuário estava terminado, eles tinham que voltar o restante para a sua terra e se estabelecer ali na sua terra. Só que, quando eles voltam para a terra de Judá, a terra de Israel, já havia lá um povo que já tinha o comando, o domínio ali, não apenas de Samaria, que não era só uma cidade, era a capital Samaria, mas tinha a região de Samaria, mas as cidades da região de Samaria. Então havia um povo ali. O segundo tópico vai falar sobre isso, porque quando eles chegam ali, aquele povo se oferece para ajudar, porque eles sabiam que iam ter uma dificuldade, eles iam perder o controle, porque agora os judeus iriam voltar para a sua terra, ia servir ao Deus verdadeiro, e os samaritanos iam perder o controle e o domínio sobre aquilo que eles já estavam vivendo lá há tantos anos, né? Então o que é que diz o primeiro tópico? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, da sua maioria de origem pagã. Esse povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte, que eram as 10 tribos de Judá, levada cativa para a Síria. Quando teve essa invasão aqui, de que Sargão II, que era o líder do exército da Síria, entrou em Judá e derrotou Judá, e levou as 10 tribos cativo, não para a Babilônia, mas antes da Babilônia, levou para a Síria, que foi a vez do império assírio. Na realidade, Sargão, ele comandou o que se chamou do império neo-assírio, né? Que foi do ano 911 até o ano 609 a.C. Ele comandou essa invasão, e derrotando Judá, levou as tribos cativo. Mas aí o que foi que aconteceu? Quando ele levou as tribos cativo, foi enviado pessoas da Síria, da região da Síria, para habitar lá em Judá. E esse povo foi enviado para lá, né? Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, né? Esse povo dessas cidades, isso aqui era o nome de cidade, que era na Síria, eles foram para habitar lá em Judá, e lá se estabeleceram, né? E lá eles procriaram, tiveram famílias e continuaram vivendo ali. Porém, deu ali um problema, meus irmãos. E que problema foi esse? Foi que aquele povo, apesar de eles estarem na terra de Israel, aleluia, eles não conseguiram, né, não deixar de adorar os seus deuses pagãos, e passaram a adorar ali, né, os deuses pagãos. E a Bíblia diz que Deus se irou contra eles, irou-se de uma forma que Deus mandou leões para matar eles, e matou um monte deles. Só que eles pediram ao rei
que enviasse para lá, para Judá, sacerdote judeu, para que ensinasse a eles os costumes do judeu, para que Deus não se irasse contra eles, e o rei mandou para lá e os sacerdotes ensinaram. Mesmo assim, eles ficaram, eu estou aqui fazendo um resumo, porque o tempo não dá, eles ficaram adorando ao Deus de Israel e ao mesmo tempo adorando aos seus deuses pagãos. É por isso que quando Jesus chega lá em Judá, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, ele vê aquela dificuldade de comunicação, de relacionamento entre os samaritanos e os judeus, por conta já desse passado que vem se arrastando, e os judeus, eles não se davam com os samaritanos justamente por conta disso, por causa dessa história, que talvez pessoas que nunca tinham lido sobre, ou tinham estudado esses textos aqui na EBD, eles nunca iam compreender por que era que havia aquela dificuldade de comunicação entre judeus e samaritanos, que está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Amém, meus irmãos? Então, posteriormente, o rei da Síria enviou os sacerdotes de Israel para ensinar o povo a terem temor a Deus. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também servia aos seus deuses, diz o livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 33. Eles continuaram servindo os seus deuses, babilônico, e temendo ao Deus de Israel, mas a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, para Deus, eles não eram servo de Deus. Deus não queria que eles fossem. Então, Deus moveu o coração dos que estavam agora na frente desse retorno, para não aceitar o auxílio dos samaritanos, porque na realidade era uma armadilha, não era um auxílio propriamente, era uma premeditação de uma armadilha, que eles queriam se introduzir dentro do contexto, dentro do contexto dos judeus, para que depois eles pudessem inserir o seu paganismo no meio dos judeus, e eles não queriam isso, e foi isso que fez com que houvesse aquela rixa, digamos assim, aquela dificuldade entre judeus e samaritanos. Amém, meus irmãos? Então eles não aceitaram isso, os sacerdotes ensinaram, mas continuaram mergulhados na idolatria babilônica, e os sacerdotes não aceitaram. Os samaritanos ofereceram cooperação ao judeu. Quando os judeus eles começaram a construção do templo, conforme narra Neemias capítulo 4, versículo 1, e eles foram lá oferecer, que eles já estavam na terra lá de Judá, foram oferecer ajuda para construir. Neemias não quis, Neemias não, Zorobabel, melhor dizendo, não quis. Eles não quiseram, não queria de jeito nenhum, não queria se misturar, e não aceitaram. Enfim, quando depois que vem Neemias para construir os muros, eles vão lá de novo e oferecem ajuda, tentando se introduzir no meio do judeu. Mas Neemias outra vez disse: a gente não precisa de vocês, vocês não têm parte com essa obra. Aleluia. Mas pastor, isso é discriminação? Não é não, irmão. O ímpio não tem parte na obra do justo, o ímpio não tem parte na igreja. A Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação do justo. Aleluia. Deus prisma pela separação. Deus quer que eu e você, meu irmão, que está comigo nessa manhã na escola, entenda que a nossa vida tem que ser consagrada, separada para Deus. É por isso que nós vemos às vezes pessoas que tentam fazer esse misticismo religioso se darem mal na caminhada e acabam naufragando na fé. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois senhores. Então eles queriam servir a dois senhores. Então Israel não aceitou. Muito bem fez Neemias não querer, muito bem fez Josué e Zorobabel também não querer. Não queria o auxílio deles, não queria que eles se envolvesse naquela obra. Por quê? Porque Deus não ia abençoar. Você sabia disso? Aonde tem iniquidade, irmão, não tem a bênção de Deus. Deus não ia abençoar. Aquele povo voltaria agora para a sua terra, e um dos projetos deles era ver Deus agir de novo no meio deles, que na Babilônia eles não viam. E como é que eles iam ver se tinha um povo que queria estar no meio deles adorando a Deus pagão? Deixa eu chamar a atenção dos irmãos aqui para esse assunto, porque ele é muito sério. E ele não ficou nessa história, ele é atualizado. Ele é atualizado a cada dia. Exemplo: Josué, quando sofreu a derrota naquela cidade minúscula de Ai, e perdeu 36 soldados, se não me falha a memória, que os soldados de Ai mataram, e Josué não acreditou,
porque tinha vencido Jericó, aquela imensa cidade, aquele exército grande, agora perder para Ai. Josué não entendeu e foi reclamar com Deus. Sabe o que foi que Deus disse? Josué, o povo pecou, Josué, o povo guardou um anátema, que Acã, aquele abençoado, guardou o anátema na sua tenda, e aonde tem o anátema, Deus não abençoa. Pastor, o que é o anátema? É o amaldiçoado. Aonde tem alguém fazendo coisas anátema para Deus, mas está no meio do povo, Deus não abençoa, irmão, não tem prosperidade. Precisa que Deus vá expelindo aqueles que querem fazer um anátema no meio do seu povo, para que a bênção de Deus viesse. Então era isso que eles não queriam, né? Então eles não aceitaram o auxílio dos samaritanos, viu, irmão? Por conta disso, os samaritanos tornaram-se o inimigo dos judeus. Agora você vai entender porque é que Jesus, quando falou com aquela mulher, a mulher ficou pasma e disse assim: tu és judeu e fala comigo, eu que sou samaritana. E Jesus sabia, né? Jesus sabia, né? Jesus deu assim a entender que não sabia, não. Estava chegando ali de novato, não estava entendendo aquele, mas Jesus sabia. Jesus sabia daquele problema. Jesus conhecia, mesmo antes de Jesus nascer, irmão, ele já sabia de tudo. Foi por isso que os judeus não aceitaram quando ele falou: antes de Abraão nascer eu era. Aí ninguém aceitou, porque ele falou da sua deidade, da eternidade dele, e ninguém aceitou, mas Jesus sabia. Então havia aquele problema justamente por conta disso aqui. Os judeus, eles se tornaram inimigo os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Da agora em diante só havia dificuldade. Teve guerra, teve batalha, teve um monte de coisa, viu? A rincha era tão grande que Jesus precisou usar de uma parábola para poder orientar os discípulos, para que eles não tivessem aquele sentimento de separação dos samaritanos, porque ele veio para fazer a união. Nosso Deus é o Deus que junta e não que espalha. Você lembra do que ele falou lá na parábola do bom samaritano? Ele usou um samaritano para poder dar exemplo, e ele se colocou como ele, sendo aquele samaritano, viu? Samaritano. Ele não estava falando do pecador samaritano, ele estava falando do morador de Samaria, da região de Samaria, que não podia ser discriminado, não, que era para poder evangelizar ele, para ganhar ele, para ele sair da idolatria e passar a adorar o Deus verdadeiro. É isso que ele estava falando. Então, meus irmãos, o terceiro tópico que ele vai falar sobre Deus exige santidade do seu povo, logicamente. Perceba comigo aqui, o Senhor fez uma promessa. Vamos recapitular um pouquinho. O Senhor fez uma promessa que aquele povo haveria de ir para a Babilônia por conta do seu pecado, da sua idolatria, da sua desobediência. Passava 70 anos, depois Deus ia trazer aquele povo de volta para a sua terra. Ia reconstruir o templo que foi derrubado, templo reconstruído. Ia reconstruir os muros da cidade, e estabelecendo o Estado de novo, reconstruir os muros. Agora Deus vai trazer de volta os judeus e diz: só vai judeu, misto eu não quero, só vai judeu, só quero o meu povo, não quero mais ninguém, povo do mundo, povo de fora eu não quero, povo aqui para adorar a Deus pagão eu não quero, eu quero que vá para lá só o meu povo. Então foi um decreto de Deus, só ia os judeus, genuíno. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas é importante os irmãos entender essa questão da genuinidade, viu? É algo fidedigno, essa é que é a palavra certa, algo fidedigno. Infelizmente nós vivemos tempos que tem muitos crentes que não é fidedigno, que não tem a genuinidade de um crente comprometido, de um crente transformado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, né? Eu não tenho tempo para levar por essa área, porque podia ser aplicado isso aqui a isso, porque era uma exigência que Deus queria. Ele queria que o seu povo fosse separado, era o que Deus queria, né? Então, em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus não habita em santuário imundo, viu, irmão? De jeito nenhum. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Isso você vai ver em várias passagens bíblicas. Você pode procurar, você vai ver em várias passagens bíblicas Deus dando um exemplo, dizendo: eu não quero, vocês não procurem para vocês mulheres pagãs, para fazer misticismo, porque eu não quero isso no meio do meu povo. Quando Deus escolhe Abraão e Sarai para que sejam o pai daquela nação, Ele queria que a nação fosse exclusiva. A nação de Deus é exclusiva. Está ouvindo, meu irmão? Está ouvindo, minha irmã? Então você tem que ser exclusivo de Deus, não pode ser de duas,
de dois deuses. Não pode ter dois deuses no teu coração, dois deuses na tua mente, apenas um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E era isso que ele estava querendo dizer. Então ele queria isso. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal, diz o terceiro ponto. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo, né? Reconheceram que Deus fizera esta obra, diz Neemias capítulo 6, versículo 16. Porque teve a bênção de Deus. Eu disse na lição passada que terminar uma obra de uma muralha, deixa eu me lembrar aqui, de 4.018 metros de comprimento, que tinha 34 cabines, digamos assim, torre de vigília, e que tinha 12 portas imensas de madeira, em 52 dias, só Deus. Só terminou porque tinha lá bem Deus que moveu o coração, viu? Tirou toda coisinha que tem no meio do povo, não concorda com isso, não quer isso. Deus passou a mão, tirou tudo aquilo, o povo se uniu e terminou a obra. Mas por que aconteceu? Porque o Neemias prismou pela separação do povo. Ei, meu irmão, nós precisamos prismar pela separação do povo. Hoje em dia há um misticismo muito grande, meus irmãos. É muito grande o misticismo. Não, deixa assim, isso aí não vale nada. Não vale sim, vale sim. Se é para prejudicar a comunhão de Deus com o seu povo e a manifestação do Espírito Santo, não, ninguém aceita. Ninguém aceita. Os irmãos que congregam comigo sabem. Eu sou um pouco, né? Eu acho que eu sou muito exigente com essas coisas. Não, irmão, não. Está errado, fora. Não, nas coisas de Deus não. Não pode, porque eu vou perder de gozar da manifestação do Espírito Santo na minha vida, na vida da igreja, da qual eu pastoreio, porque eu vou aceitar o misticismo de alguém? Não, ou é de Deus, ou não é. Não. Então, os antigos, Josué foi um dos tais. Josué também não aceitou. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, aleluia, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Querido, se nós quisermos que Deus opere maravilha nos nossos cultos, se nós quisermos que Deus opere maravilha na igreja, no ministério que nós fazemos parte, nós precisamos ter uma vida santificada, separada, lançando fora, aleluia, a idolatria, lançando fora o pecado, o misticismo, as coisas mundanas, os usos mundanos, os procedimentos mundanos, sai para lá. Deus quer um povo santo, separado. Isso não é da agora não, é desde o Egito. Quando Deus tirou o povo do Egito, falou para Moisés, Moisés fez, falou para Josué, Josué fez, aí vem fazendo, e assim vai. Deus quer que o povo seja separado, né? O anjo do Senhor visita o acampamento dos israelitas antes de iniciar a conquista de Canaã, viu? Antes de iniciar a conquista de Canaã, o anjo do Senhor visita o acampamento depois que Moisés sai de cena e entra Josué, né? Josué recebeu a visita do anjo. Josué então lhe perguntou: que diz o meu Senhor ao seu servo? Está lá no livro de Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15. Sabe o que foi que o anjo disse para Josué? A resposta que recebeu foi: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Primeira coisa, entendeu, Josué, o linguajar? Entendeu como é que funciona? Ei, querido, para servir a Jesus, para ir para o céu, não tem outra forma não, tem que ser santo, viu? Pastor, não tem jeito, não tem não. Tem não. Se você sentou nessa manhã comigo aqui na escola dominical para aprender a palavra e acha que tem outro meio, então eu vou lhe dizer aqui, pela palavra de Deus, não tem outra forma. Ou se separa ou não. Não tem outro jeito. E não é eu que falo, é a palavra de Deus que fala. Você pode ler lá, Josué capítulo 5, versículo 13 ao 15. Eu não tenho tempo de ler aqui, mas você pode ler. Isso é que vai falar o terceiro ponto. Está falando sobre isso, dessa nossa aula de hoje, né? Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, como eu falei agora. O que foi que houve? Aquele povo enfrentou Jericó,
derrubou as muralhas no grito, caiu as muralhas de Jericó. Um dos maiores milagres registrados no Antigo Testamento foi a queda dos muros de Jericó. Que foi que houve? Simples, pecado. Pecado. Viu? Pecado. Pecado não derruba nem copo da mesa, imagine muralha. Pecado, irmão. Quer fracassar, bota pecado no meio. Viu? Quer perder a bênção, bota pecado no meio. E automaticamente Deus se afasta. Deus não compactua com o pecado, viu, meus irmãos? Então, Deus quer o seu povo separado. Devemos manter uma vida de separação do mal. Falo o quarto ponto e último. Devemos manter uma vida de separação do mal. Deus disse assim: olha, vocês podem voltar para a terra. Está tudo construído, agora fala para os comandantes aí do retorno que separa o povo pela linhagem. Eu não quero ninguém voltando para a terra para fazer como foi feito no início. Lembra lá? Viu? Você lembra no Egito, quando o povo hebreu saiu do Egito? Você acha que foi o povo que murmurou? Quem foi o povo que reclamou? Porque estava com com saudade das cebolas e dos pepinos lá de Faraó. Você acha que foi o judeu genuíno? Foi não. Foi os mestiços. Moisés saiu do Egito com quase 3 milhões de pessoas. Só homem de 20 anos acima, pronto para a guerra, tinha 600 mil. Eles não eram homens de guerra, mas estava pronto. É homens aptos à batalha. 600 mil. Aí você sabe quem foi que no deserto criou o problema? Como Paulo diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 10, vai ler lá, capítulo 10, versículo 1, vai ler lá. Paulo vai dizer que um monte deles tombaram no deserto, porque murmuraram, porque reclamaram. Sabe quem foi? Foi os mistos. Eu vou dizer, irmão, eu vou dizer. Eu tenho que dizer, senão eu vou para casa e não dá, eu tenho que dizer aqui para você aprender. Sabe quem é que prejudica a obra de Deus? É o misto. A igreja tem o joio e tem o trigo. Jesus já falou isso desde. Você sabe quem é que prejudica a obra, que causa confusão, contenda, problema? É o joio. É o misto. É o misticismo. Quem murmurou no deserto e atrapalhou a caminhada que era os historiadores dizem que era 40 dias, foi 40 anos. Foi os mistos. Os filhos de judia com egípcio, que voltaram junto com eles. Não houve a triagem que houve agora, mas o nosso Deus, irmão, Ele é uma bênção, né? Ei, agora não, dessa vez não, viu? Basta a primeira. Só vai voltar agora quem for genuinamente israelita, oh glória! Só vai para o céu quem for crente fiel, israelita, crente convertido, aleluia! Se não for negativo, não vai de jeito nenhum. Então Deus queria que aquele povo fosse separado do mal, não era para cometer os mesmos erros de adorar serpente, viu? No deserto, de adorar bezerro de ouro, não, dessa vez não. Dessa vez é para adorar só o Deus do céu, né? Então estamos aqui já na fase final, concluindo a nossa lição, o tempo já nos manda parar, né? Mas o tópico, irmão, de número 4 é o seguinte: os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Você sabe quem é que representa aqui os samaritanos na nossa vida de hoje? Os mundanos, as pessoas que vivem no mundo, que nós temos que nos manter separados, mas não desprezá-los, não odiá-los, pelo contrário, evangelizá-los, mas jamais. Essa separação aqui não estava dizendo que eles não podiam sentar perto de um samaritano, não era para eles coabitar com eles, e não era para praticar os atos que eles faziam. O crente hoje, ele pode ir, irmão, no mundo pregar a palavra, ganhar as almas, ele não pode fazer o que o mundano faz. Aí não, aí ele não se separou, né? Ele não se separou. Então, meus amados irmãos, havia ali uma armadilha. Por quê? Porque os samaritanos, eles achavam que eles agora, sendo inseridos no contexto dos judeus, fazendo amizade com os judeus, como eles planejaram no início, que não deu certo, eles podiam gozar dos privilégios do judeu genuíno, ter a bênção de Deus, e todo mundo queria a bênção de Deus, só não queria obedecer, não é assim? Sim ou não? Né? É, irmão, é um fato, viu?
Todo mundo quer a bênção de Deus. Quem não quer ser abençoado? Agora, quando diz assim, vamos obedecer, aí, não, aí é muito ruim para mim, é muito difícil, eu não consigo, não sei o que, mas todo mundo quer a bênção de Deus. Então, os irmãos aprendam com mais essa lição. Por quê? Porque essa trajetória do povo hebreu saindo da Babilônia, do cativeiro babilônico, para ir de volta para a sua terra, simboliza a minha trajetória e a tua na terra, saindo desse mundo para ir para o céu. Aí nós temos que se separar, tem que ser genuíno, amém? Então que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Eu espero ter tido condição de contribuir um pouco mais para o seu conhecimento, né? Para que você se desperte mais, aprenda mais um pouco da palavra de Deus, e no próximo domingo estaremos aqui de novo a partir das 8:30 da manhã. Já está a escola bíblica andando, né, trabalhando, funcionando aí na sala da tua casa, para que você possa trabalhar conosco e participar da escola e ser cada vez mais abençoado por Deus, amém, meus irmãos? Então vamos orar e vamos estar concluindo aqui esse trabalho, né? E eu quero aqui uma ajudinha, vou colocar um dos jovens aqui para orar. Vou pedir aqui o irmão Antos, que é um dos professores da escola bíblica dominical. Ele vai estar aqui orando, concluindo o trabalho, e depois eu abençoo os irmãos com a bênção apostólica, amém? Paz do Senhor para todos. Peço oração em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, neste momento, Pai, agradecemos a Ti, Pai, por mais uma aula, Senhor, que foi dada pelo Teu servo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por aprendermos mais um pouco da Tua palavra, meu Pai. Que possamos nos separar a cada dia, Senhor, e que possamos, Pai, Deus, ouvir a Tua voz, Senhor, e Te obedecer, meu Pai. Faz de nós santos a cada dia, Senhor. Deus, abençoa os alunos da Escola Bíblica Dominical, meu Pai. Abençoa cada professor, Senhor. Abençoa a irmã Francilene, Pai, Tua serva, que é a coordenadora, meu Pai. Senhor, muito obrigado por essa aula, Pai. Eu te sou grato e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, né? Domingo eu vou perguntar para vocês, né? Qual foi a origem do povo samaritano, viu? De que origem são eles? Aí você vai me responder aí, tá certo? Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e que as doces consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus, e todos digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos.